E falando um pouquinho, né, sobre o tema que a gente vai falar hoje nesse episódio, né? O tema de hoje vai ser sobre a Universidade Nacional de Rosário, conhecida também como UNR, tá? Então, a intenção do programa, na verdade, desse episódio, é falar sobre método de ingresso, né, sobre como você pode entrar na universidade, as oportunidades de carreira, né? Se, por exemplo, você é um brasileiro que quer estudar medicina nessa universidade, ou qualquer outra carreira, tá, gente? Sempre tendo em consideração que a gente vai falar sobre todas as carreiras, né? Não somente medicina, porque tem várias pessoas que desejam estudar outras carreiras também, né? A especialização também sobre pós-graduações, né? Especialização, mestrado, doutorado, e te ajudar muito se você realmente deseja fazer esse intercâmbio educacional. Falando um pouquinho, né, sobre o contexto, né, no caso do episódio, por exemplo, assim, uma das principais perguntas, né? Quando você termina o ensino médio, né? O que eu posso fazer agora? Você ainda está se descobrindo, né? O que eu quero estudar, né? Que oportunidade você poderia ter, né? Mas você já precisa saber que tem muitas pessoas que deixam até de fazer o Enem, né? Prestar vestibular no Brasil mesmo para correr atrás de outras oportunidades. Através do intercâmbio educacional na Argentina ou qualquer outro país da América Latina, né? Então, se você, por exemplo, deseja iniciar essa carreira dos sonhos, né, nas melhores universidades da América Latina, tem também, então já saiba que tem a Universidade Nacional de Rosário, que fica na Argentina, né? Então, é normal, é muito comum você ter dúvidas, por exemplo, por onde eu devo começar, o que eu posso estudar, o que essa universidade me oferece, como que eu posso entrar nessa universidade, né? E realmente, bom, tudo bem, ok, a Universidade Nacional de Rosário, mas por que a Universidade Nacional de Rosário, né? Então, é muito importante e é muito comum ter essas perguntas, tá? Não é uma coisa de outro mundo, tá? Todas as pessoas que fazem ensino médio e que depois desejam entrar, né, ensino superior, têm essas perguntas, tá? Então, não se ache diferente, que realmente todo mundo tem essas dúvidas, né? E quando você deseja fazer um intercâmbio educacional também em algum país hispano, né? Você precisa estar ciente que sempre tem alguns pré-requisitos, como são provas, talvez, ou algum tipo de certificado, ou qualquer outro documento que é necessário para cada universidade, né? Então, a gente sempre precisa estar ciente que cada universidade tem os pré-requisitos que a gente precisa estar sempre muito atento. E o que acontece no caso da Universidade Nacional de Rosário, né? Assim como a UBA, né, que é outra universidade que a gente já chegou a falar em outros episódios, se vocês quiserem entrar para dar uma olhadinha também. Um dos principais passos que a universidade fala e recomenda, na verdade, a iniciar a carreira, né, para o candidato é apresentar um certificado de nível intermediário de proficiência do idioma, que seria o B2. Então, assim, das principais coisas que vocês precisam ver quão importante é o idioma, né? Quando você, falando especificamente assim, da Universidade Nacional de Rosário, para eles o pré-requisito importantíssimo na hora de vocês fazerem a sua inscrição é apresentar o certificado de proficiência, que para eles precisa ser intermediário, que seria o B2, tá? E é considerado obrigatório. Além desse certificado, lógico, vocês precisam ver outros documentos que sejam necessários para a universidade. Mas, assim, já iniciando, né? Como que eu posso começar, né? Com a pergunta, mas como que eu posso iniciar? O que eu posso fazer? Já estar ciente quão importante é o idioma e o certificado, porque sem esse certificado, no caso da Universidade Nacional de Rosário, vocês não podem nem ser
inscrever. Então, é realmente muito importante, né? Então, vamos ficar atentos, né? E providenciar esse certificado, porque realmente é muito importante quando você vai fazer um intercâmbio educacional em algum país da América Latina, tá bom? Falando assim um pouquinho também mais, a Universidade Nacional de Rosário, ela é considerada uma das maiores e mais prestigiosas também universidades públicas, no caso, e gratuitas da América Latina e do país, falando assim da Argentina. Ela é uma universidade muito tradicional dentro da Argentina, né? E é uma das principais universidades a implementar um método que eles chamam de diferenciado, né? Para a graduação no caso de medicina. Por exemplo, se você é brasileiro e quer estudar na universidade medicina, eles implementaram um método que chama PBL, que é Problem Based Learning, que no caso, o que consiste esse método que eles acharam assim super interessante para a graduação de medicina, né? Ele é um método que se baseia nos problemas, tá? Então, ele é muito eficaz realmente. E o que ele faz, né? Ele vai obrigar o aluno a pensar na problemática como um todo, tá? E ele vai enfrentar o aluno durante a carreira a esse problema. Então, o aluno vai ter um problema que ele vai precisar resolver ao longo da carreira. Então, é um método realmente diferenciado, né? E ele vem sendo, na verdade, empregado em várias universidades no mundo e tem alguns também no Brasil, né? Em algumas universidades públicas que é empregado e algumas particulares também. O que ele pretende, né? Ele faz com que o aluno possa obter grande resultado durante a formação, mediante, né? Tipo, esse método, você faz que o aluno consiga ter excelente formação, porque qual que é a intenção desse método, na verdade? É praticamente se desafiar a um problema na prática para poder solucionar e assim você ficar ainda melhor, né? Um bom profissional, falando assim profissionalmente, né? Então, o bom da universidade, né? Universidade Nacional de Rosário, que eles aceitam estrangeiros. Então, se vocês assim acharam interessante esse método também e gostaram da universidade, eles aceitam brasileiros. Então, vocês podem ter essa possibilidade de estudar essa universidade que é super prestigiosa, né? Então, através desse método que eles aplicam, vocês têm a possibilidade, né, de ter um melhor encontro até com a realidade, né? Se você tem um problema que precisa ser solucionado, é prática, né? Porque é muito importante sempre sair da teoria, que uma coisa é você se estudar os livros, ficar até altas horas da madrugada, mas vocês precisam ter prática nisso para vocês se tornarem melhores profissionais. Então, ter esse método é uma oportunidade genial que a universidade consiga entregar para os alunos, né? Então, um dos maiores benefícios, né, de estudar na Universidade Nacional de Rosário, né, que é interessante, né, a oportunidade de você poder se formar também em medicina, por exemplo, né, assim como outras carreiras, de uma forma muito mais acessível, né? Porque a gente está falando de uma universidade que é gratuita, que é pública e que tem uma excelente, que ela é muito prestigiosa, né? Elas entregam tudo que o aluno precisa para virar um profissional, tipo, um excelente profissional, né? E falando assim de medicina ou qualquer outra carreira é muito importante, né? Mas assim, se a gente comparar, por exemplo, com outras universidades, falando dentro do Brasil mesmo, né? A gente, por exemplo, tem muitas universidades públicas, vocês sabem, aqui dentro do Brasil, só que assim, a competição assim para poder entrar na universidade é enorme, né? Você faz vestibular, faz Enem, faz muitas provas, né? Tem os vestibulares próprios de cada universidade, então é uma competência gigantesca para vocês conseguirem entrar numa universidade, além de ter, por exemplo, às vezes
é muito necessário fazer até algum cursinho, alguma coisa, né? Fica muito mais anos para poder começar a estudar na universidade, né? Então, mas também tem as universidades privadas, né? Que você fala assim, perfeito, eu tenho mais possibilidades. Mas se vocês forem ver o investimento que teria nessa universidade, a gente está falando quase aproximadamente cerca de uns 700 mil reais ao recorrer do ciclo dos 7 anos dentro da universidade. Então, é um alto investimento, né? Então, a gente está falando de uma universidade, assim, que possa, que consiga te dar essa possibilidade de você ter a chance, né, de poder estudar numa universidade que é prestigiosa e que ao mesmo tempo é gratuita, né? Para o estrangeiro, né, ter essa possibilidade é muito bom, né? Se você realmente quer, por exemplo, estudar medicina ou qualquer outra carreira, né? Outra coisa muito interessante, né? Quando a gente fala de, de fazer um intercâmbio educacional, né? A gente tem, lógico, as universidades que são públicas, como é no caso aqui da Universidade Nacional de Rosário, mas também tem, por exemplo, as universidades privadas, né? Que na Argentina, no caso, a gente está falando de uma mensalidade aproximadamente de uns 1.200, né? E se a gente comparar aqui dentro do Brasil, as universidades privadas, por exemplo, você precisa pagar uma mensalidade aproximadamente de uns 5 mil reais, né? Então, uma diferença enorme, né? Outra coisa, por exemplo, se a gente falar de intercâmbio educacional, né? Que a gente precisa saber o quão importante é, né? Porque assim, ele te agrega realmente um valor muito pessoal e profissional, né? Porque se a gente vai ver, por exemplo, em várias empresas, né, ou indústrias, né, por exemplo, assim que você se formar, muitas empresas falam assim, perfeito, mas você tem, por exemplo, uma experiência de intercâmbio, por exemplo, com o idioma, né? Porque uma coisa, né, é estudar também o idioma numa escola, mas outra coisa também é a vivência, né? Então, a gente está falando aqui de outra agregação que tem na sua vida, né? Não estamos falando, né, por exemplo, de uma fluência no outro idioma, né? Então, isso vai te ajudar muito na, na sua vida pessoal como profissional, né? Se a gente está falando, por exemplo, pessoalmente, ele pode te dar muita mais autonomia, te dar menos medos, né? Porque quando, por exemplo, você faz um intercâmbio educacional, você precisa ir para outro país, né? Você sai da zona de conforto que você tinha e você descobre outra cultura, começa a conhecer e falar com pessoas novas. Então, isso daí é isso daí te agrega realmente muito, pessoalmente falando, profissionalmente, né? E, por exemplo, assim, se você quer, né, estudar medicina, por exemplo, você vai poder assim exercer, no caso, se você decide retornar ao Brasil, né? Porque uma coisa assim, você fala, perfeito, eu gostaria de estudar na Argentina, fazer um intercâmbio educacional ou com qualquer outro país da América Latina, né? Mas minha intenção é voltar para o Brasil. Será que meu certificado, eu consigo validar ele para poder exercer no Brasil? Sim, isso daí é totalmente possível, né? Vocês precisam ver, né, o que seria necessário para poder validar o diploma, mas sim, é possível. Vocês podem se formar em uma universidade na Argentina ou qualquer outro país da América Latina, mas vocês conseguem sim validar seu diploma se a sua intenção é voltar para o Brasil, né? E além de vocês terem um reconhecimento por vocês estarem dentro das melhores universidades, né? Por exemplo, no caso da Universidade Nacional de Rosário, né? Então, é muito comum, por exemplo, na hora de vocês escolherem, né, uma carreira, ter a pergunta, por exemplo, assim, será que essa universidade tem a carreira que eu desejo cursar? Será que ela realmente vai me oferecer o que eu realmente quero estudar? Ela é boa?
Ela é boa, não é boa, né? Então, essas perguntas também são muito comuns, tá? Então, eu já coloquei no caso, né, o caso da medicina na Universidade Nacional da Plata, mas não tem somente medicina, tá? Tem outras faculdades, outras carreiras dentro da universidade, tá?